Olá, seja bem-vindo ao canal Design Team. Hoje diferente, hoje ainda é uma continuidade do UXLX, porque tem muita coisa pra gente trazer pra vocês. E eu estou com duas profissionais que a gente marcou pra reunir aqui em São Paulo. Não vou falar nada delas, elas é que vão se apresentar. E foi muito legal o nosso encontro lá, porque levantou sinais de atenção em comum de nós três. E esse vídeo é para compartilhar isso com vocês, né? Mas deixa ela se apresentar, então por favor, Renata, eu já falei o nome, se apresenta, Renata. Tudo bem, obrigada, né, pelo convite, a oportunidade, foi muito legal a forma como a gente se conheceu lá, na verdade foi até o Érico, né, que fez a ponte. Érico, super obrigada, foi muito legal conhecer o Rodrigo. Desde 2004, mais ou menos, eu trabalho, né, com design, com cultura digital, eu entrei dentro desse universo. Trabalho com pesquisa, com estratégia de UX, assim, eu estou há quase 5 anos e meio, 6 anos no Itaú. A gente tem uma área de experiência do usuário lá na área de UX e o meu foco é estratégia e metodologia. Muito legal. Andréa. Bom, eu sou a Andréa. Obrigada por vocês virem e a gente conseguir gravar. Estamos aqui na Badaró. Estamos aqui na Badaró. Obrigada pelo convite. Bom, eu trabalho com UX e design também já há bastante tempo. E há 5 anos a gente começou a Badaró, né, que é uma agência focada em projetos de UX e design e tecnologia. Então, o nosso foco é justamente trabalhar as plataformas digitais e as experiências dos usuários, né, do clientes e tal, tanto no mundo físico quanto no mundo digital, da melhor forma possível, né? Sempre olhando o que a gente tem de estratégia de negócio, de objetivos do negócio, junto com a experiência que se quer proporcionar para os clientes, para os usuários. E nós três juntamos para jogar um desafio hoje no nosso bate-papo, que é sobre uma coisa que tocou lá no evento, a síndrome de vira-lata. Então, o nosso bate-papo de hoje é sobre isso. Uma das coisas que eu acho que é legal, nós três fomos testemunhos do UXLX, nós estávamos lá em Portugal, né? Eu já fiz um vídeo sobre o evento, né? Mas foi muito legal, eu vi. Obrigado. Muito bom, ótimo resumo. Foi mesmo. Foi um rapidão daquele dia. Só que eu acho que tem muito mais coisa pra gente trazer pro Brasil de conteúdo que a gente viu e vivenciou lá. E experiência, que é o foco que a gente já tinha combinado de conversar. Só que tem uma coisa que ficou uma pulga atrás da nossa orelha e que você até falou que você trouxe para Badaró, né? Que é a coisa da nossa síndrome de vira-lata que nós temos aqui no Brasil. Da gente achar que o Brasil não faz nada, que nós não somos capazes. Eu acho que esse é um ponto fundamental, né, da nossa conversa hoje. Que nós não somos capazes como os profissionais estrangeiros, como os americanos, como os europeus, né? Será que é assim mesmo? Então eu vou jogar mais pra vocês falarem, a gente vai trocando essa ideia pra ficar uma coisa, um bate-papo. Vamos lá, tipo assim, nós somos realmente tão ruins quanto eles? Nós somos realmente vira-latas como nós achamos que somos? Bom, isso realmente chamou a atenção lá no evento, assim, de ver que de 40 nacionalidades que tinham lá, 300 e tantos participantes, poxa, tinham 3, né, do Brasil e da América Latina, assim, não tinha nenhum outro representante. Então isso realmente chamou a atenção e foi foco de uma das conversas que a gente teve aqui na Badaró, na minha volta com a equipe, de falar assim, poxa, por que, né, tão poucos representantes do Brasil e tal? Sem dúvida a gente tem uma dificuldade, assim, um fator que é a distância geográfica. Acho que o custo pra gente também é maior, financeiro, né? De sair daqui em reais e chegar lá em euro. Nossa, isso também é um fator. A distância é um fator. Mas assim, poxa, que mais, né? E acho que uma das grandes coisas, assim, de poder estar lá, além, obviamente, de todo o conteúdo, foi poder conversar muito com as pessoas que estavam lá. E gente, assim, de vários lugares, né? Do leste europeu, que pra mim foi uma baita novidade. E estavam em peso, né? Estavam em peso lá, Bielorrússia, República Tcheca e tal, né? E nessas conversas assim, de profissional para profissional, né? E eles contando, assim, os problemas que eles têm em projetos, os problemas que eles têm com clientes, os problemas que eles têm com outras áreas das empresas, o pouco entendimento que o mercado tem das coisas que a gente faz, como UX, como design e tudo mais. E aí você começa a olhar e falar, opa,
Então eu achei que só aqui, né, o mercado aqui não tivesse tanta maturidade, eu achava que só a gente tinha esse tipo de problema e não, todo mundo tem, assim, os mesmos problemas, né? Então isso já começa a dar acender algumas luzinhas, assim. Né? E é legal que você, não só o contato com os outros participantes do evento, mas as próprias palestras também nos apresentaram que os cenários de problemas que eram discutidos lá, nós temos palestrantes e eventos que trazem as mesmas coisas, né? Você conseguiu ver alguma coisa desse tipo assim também, Renata? Sim, eu acho que essa questão eu fiz até uma reflexão, né, assim, pensando justamente essa questão que você começou desse complexo, né, de vira-lata, e aí até um resgate, fiz uma busca rápida ali, e aí até recordando, né, de quando surgiu, de quando o Nelson Rodrigues, na verdade, trouxe essa provocação, né, assim, e que, na verdade, ele estava se remetendo aos jogadores, né, que iam estrear na Copa, acho que foi na década de 50, 58. Olha, isso é um resgate histórico. E, na verdade, esse sentimento, na verdade, foi além, né, além dos jogadores, e nós brasileiros aceitamos aquilo como sendo algo ruim, até como um sentimento, né, de inferioridade, de que nós somos menos, que nós somos piores do que os países desenvolvidos, né, do que os países ricos. E aí eu estava lendo até recentemente, acho que tem um livro, um ensaio de um economista, que acho que é Eduardo Gianotti, preciso até conferir, que ele está, na verdade, resgatando esse conceito. E ele fala, o que é, né, esse vira-lata? O que significa essa síndrome? E tem tudo a ver com esse... É ruim ser vira-lata, né? Porque que isso tem a ver com essa em ser mestiço, né? Essa miscigenação. E que foi algo que a gente conversou lá no evento também. Cada um de nós, bom, né? De temos assim diversas referências, né? Não só genéticas, como culturais. Então a gente tem essa miscigenação e isso é muito bom. Por quê? Porque isso traz uma espontaneidade, né, assim, do brasileiro, que é uma coisa só nossa. E ao mesmo tempo essa questão eu percebi essa questão da autoestima, que é algo que a gente não valoriza, esse nosso misticismo, essa nossa miscigenação cultural, né, essa nossa espontaneidade de resolver problemas. E nós celebramos como ninguém. Então a gente não valoriza tudo isso. Ao contrário, a gente deprecia isso. Então eu percebi, assim, conversando com os profissionais lá, primeira coisa, o que está acontecendo? Por que vocês, assim, os brasileiros que eu conheço, falam mal? Sim. Então, e aí essa questão dos problemas, eu acho que a gente expõe de uma outra forma. Eu acho que todo o lado bom, né, assim, do profissional, assim, o lado bom de ser brasileiro, a gente não declara, a gente não valoriza. E pelo contrário, a gente deprecia. E eu acho que isso está também dentro do mercado a gente acaba de falando brasileiro também. Do Brasil para os outros, né, como um desabafo, assim. Então a pessoa fala qualquer coisa, deveria dizer, então, porque no Brasil a política, a economia, eu não sei o que... E a grama do vizinho também sempre é mais verde que a nossa, né? Então esse é um ponto, assim, de você se policiar e falar assim, não, pera um pouco, essas coisas todas são realidade, acontecem e são super importantes a gente discutir e tudo mais. Mas também tem um monte de outras coisas boas acontecendo, que a gente precisa não só saber que elas estão acontecendo, mas se acostumar a falar delas. Senão a gente se acostuma a falar só da outra coisa. E são contextos diferentes também para serem discutidos, né? Porque, por exemplo, você tem o contexto político, o contexto do país, econômico, beleza, isso é uma coisa. Mas tem o contexto de profissão de designer no país. Conteúdo, eventos, estudos, frentes, escritórios, que são coisas que, independente da situação, influencia, tem conexão. Mas a gente não pode parar. Sim. Então, nós estamos desenvolvendo, correndo, talvez a gente até corra mais do que muitos profissionais fora do Brasil, porque a gente tem que ralar com, né, peito aberto nesse sentido. Isso eu acho super importante, porque isso é uma das coisas que eu percebi lá e que a gente discutiu bastante aqui depois, né, com a equipe toda. Que assim, a gente aqui tem que nadar muito mais pra chegar na mesma praia. Mas a gente tá na mesma praia. A única diferença é que, puxa, a gente teve que ralar um pouco mais, né? Por todos esses aspectos que a gente falou, né? Mas tem uma outra coisa que, assim,
uma vez que a gente chegou lá, como profissionais, a gente é muito mais completo. Isso me chamou a atenção. Por exemplo, aqui uma das coisas que a gente reclama um pouco é como essa confusão que tem, assim, UX, UI, é designer, não é? Tem UX isso, aquilo, aquele outro. Mas aqui você só tem um. Então, essa confusão, até quando você vai olhar, sei lá, uma vaga, a descrição de uma vaga, nossa, se pegar 3 vagas com o mesmo nome, você tem 3 descrições completamente diferentes. Essencialmente, né? Todos somos designers, né? Vamos combinar. Então, essa era uma coisa. E aí você conversa com as pessoas lá fora. Não, eu sou UX Researcher, eu sou UX Strategy, eu sou UX... Então, cada um é um quadradinho de UX. E aqui a gente é um quadradão, né? Como profissional, assim. Então, é interessante, porque isso já começa a fazer parte das diferenças. Exato. Né? Então, acho que a gente acaba tendo... Lógico, tudo tem seus aspectos positivos e negativos, né? Então, assim, eu acho que o lado positivo disso, a gente é muito mais versátil, a gente é muito mais flexível, acaba sendo muito mais criativo, né? E tem um entendimento da coisa toda muito maior. Lógico que cada um como profissional tem um estilo ou uma tendência, eu gosto mais de fazer isso, eu gosto mais de fazer aquilo, né? Mas, de modo geral, a gente consegue olhar a coisa toda e seguir. E essa foi uma das diferenças, assim, bem marcantes que eu achei lá. Como tudo é muito dividido, cada um tá muito dentro do seu quadrado, e focado no seu quadrado. E daí, se o assunto transborda aquele quadrado, existe uma dificuldade maior de conseguir lidar com isso. A gente lida com isso numa boa. O lado, o aspecto não positivo disso que eu vejo, assim, se a gente se aproveitar muito dessa flexibilidade, aí vira essa bagunça que tá por aí, né? Assim, não tem regra, não tem nada, né? Por outro lado, essa coisa mais certinha deles faz com que eles consigam aproveitar muito mais de metodologias, de processos e tudo mais. Técnicas conseguem ter começo, meio e fim de forma muito mais clara. Exatamente. Né? Mas o outro lado disso, assim, a hora que eles esbarram num problema, fica ali batendo. A gente em 2 minutos e continua. Né? Exato, então o balancear essas coisas que eu acho. Você vê outra importante, diferença, né? então, né? Outra diferença. A diferença da gente conseguir contornar problemas com diversos tipos de opções de resolução, né? Também tem a questão de que a gente tem que ralar muito mais para alcançar objetivos mercadológicos, que para eles talvez sejam mais fáceis por questões políticas, econômicas e tudo mais, né? E o que mais? O que mais será que tem de diferença entre nós e eles? Ou se não tem, né? Também tem essa, né? Eu acho que você falou uma coisa interessante, assim, pensando em métodos, né? Assim, ferramentas, de forma geral, assim, metodologias, não vi nada novo. Então, eu percebi, assim, que de ferramentas, assim, técnicas, eu não vi nada assim, nossa, uau, novo, isso eu nunca vi. A forma de usar, assim, a combinação dos métodos é que foi diferente. E eu acho que é o momento de você poder estar lá, poder praticar, né, assim, ter esse foco para poder estruturar. Mas uma coisa que eu percebi, assim, além da autoestima, e a gente olhar assim, os próprios speakers, né, os palestrantes, a forma como eles estruturam uma apresentação. Então, assim, é uma propriedade, uma segurança, tão fácil. Um storytelling, assim, tão bem estruturado, que, assim, parece que eles nasceram fazendo aquilo. Nós conversamos disso lá na hora, e eu acho que esse é um ponto, assim, legal, assim, para que a gente possa trazer, assim, para os profissionais daqui. Como que a gente desenvolve, além, assim, isso vai além da autoestima, né, de se valorizar como profissional, como brasileiro, né, assim, eu acho que isso vai muito além. Mas como que a gente consegue trazer, estruturar melhor, assim, qual que é o nosso foco, que história eu quero contar. Eu acho que isso tem muito a ver com essa maturidade, que eu acho que, assim, questões de maturidade de UX. O que a gente viu de reclamação, que aqui a gente está começando a se estruturar, UX, isso não é novo. Então, assim, temos empresas, ótimas referências que o nível de maturidade ele está lá em cima. Tipo, já como parte da cultura, no mindset que UX, né, falando a linguagem do negócio. Então, eu acho que a gente está muito bem em relação a isso, pelo menos eu vejo assim, as pessoas com qual eu trabalho, as empresas que eu conheço, e eu vejo que a gente está muito, assim, está num caminho muito positivo. E eu vejo a gente, igual você falou,
discutindo as mesmas coisas, olhando para as mesmas tendências, aplicando as mesmas técnicas, testando, acertando e errando o mesmo conjunto de coisas, né? E isso também foi uma das coisas que eu achei muito bacana lá, de meio que assim, ter aquele sentimento de constatação, sabe? Assim, ai, que bom, eu sei fazer isso, sabe? E aí você vai meio que descobrindo. Né? A gente não conta muito. Exato, não mesmo. Isso é uma coisa que a gente discute bastante aqui, assim, porque você vai, então, olhando lá, né, o pessoal lá de fora que tá produzindo essas metodologias e tudo mais, poxa, todo mundo tem um set de cards de não sei o que, e toma, tá aqui. Um template de não sei o que, tá aqui, faz download. Um modelo de não sei o que lá, tá aqui. E aqui, às vezes, a gente tem esse sentimento de ficar, né, guardando as coisas, porque isso aqui é um segredo. Isso aí é ferramenta. Ou não contar, né? Ou não contar, exatamente. E aí a gente olha e fala assim, poxa, mas isso é ferramenta. É igual se eu te der um martelo e um prego, mas não significa que a gente vai construir a mesma casa, né? Com a mesma ferramenta. Sim. Então, por que não disponibilizar tudo isso e deixa, né, essa coisa crescer, a discussão acontecer e tal, né? É interessante porque então nós enxergamos também mais 3 pontos, né? Que um deles eu até vou adicionar. É a questão de que eles também sabem transmitir o design de forma diferente. E essa coisa, que daí é o segundo ponto, é a questão da colaboração. Eles não têm problema, pelo menos são as impressões que nós tivemos, de compartilhar design, né? Mas daí a gente tem um problema que também é uma diferença enorme, que assim, é muito fácil para nós que trabalhamos no estado de São Paulo falarmos que o design funciona e é maduro. Boa. Né? Porque o Brasil é enorme. E aí quando a gente vai saindo desse eixo, o cenário muda completamente. Isso muitas pessoas do canal vêm me falar, legal, você tá falando que funciona, é bonito aí, mas aqui em Manaus, aqui no Acre, não é assim. E que é uma dificuldade, porque daí nós temos um problema geográfico. Sim. Né? Que na Europa é tudo pequenininho, tudo perto um do outro. Não vai ter um super escritório de design numa vila pequena da Itália. Vão estar nas grandes cidades, né? Então é fácil para eles terem essa maturidade. Mas ao mesmo tempo você falou algo interessante. Se você for olhar assim, o Brasil como uma grande rede, eu acredito que quando a gente conseguir de fato conectar, né, o que a gente tem de melhor, né, assim, esses valores, eu vejo o Brasil assim como um modelo, né, assim, de diversidade cultural que não existe em nenhum lugar do mundo. Exato. Então a gente tem todos os tipos de cenários. A gente tem um ferramental, né, para dar certo. A gente só não conseguiu ainda, talvez. E uma capacidade criativa, assim, impressionante. Né? Um outro fator que acho que é uma provocação mesmo, e acho que é importante falar... Joga lá pra câmera a provocação. Não, que eu acho que é uma das barreiras que a gente conversou também, que é a língua, né? Então, assim, a gente tem aqui, poxa, essa vastidão, né, de país, assim, a gente é um país tão grande, tem gente produzindo coisas super legais em tantos cantos, né, do país, e a gente consegue acessar, mesmo que assim, você vai caçando e você acha uma pessoa ali, um outro ali e tudo mais, mas assim, chega uma hora que você quer mais, você quer ir lá beber em algumas fontes, como a gente teve a oportunidade de ir lá no evento, né, e aí você chega lá, então assim, sem dúvida a gente teria acesso àquele conteúdo, todo mundo ali que estava palestrando tem um livro, tem um site, tem um blog, tem um Twitter. Material, um Twitter que não para, né, de coisa e tal. Mas aí chega uma hora de conversar com as pessoas e trocar experiência. E até de acessar os materiais de todo mundo. E aí sim, eu acho que a língua é uma barreira pra gente aqui no Brasil muito grande. Todo mundo que a gente conversou lá, fala, assim, de vários países diferentes, falava, óbvio, a sua língua, né? Alemão, holandês, bielorrusso, suíço e tal, inglês. E se bobear, boa parte ainda falava mais alguma coisa. Francês ou alemão eram assim, as línguas mais faladas, né? Essa distância geográfica, seja interna ou para os outros países, para a Europa, onde as coisas estão acontecendo, Estados Unidos e tal. Então, poxa, vamos se aproveitar dos meios digitais para isso. E aí a língua passa a ser uma barreira, né? Então isso eu acho que é um outro fator muito importante e que a gente meio que vai levando com a barriga ao longo da vida, na escola e tudo mais. Então a provocação que eu brinco é essa, precisa falar uma outra língua, precisa falar inglês. Até os portugueses de Portugal conversavam com uma língua única em inglês. Né? E muito bem falado, por acaso. Exatamente, muito bem falado. Então, é uma ótima provocação, porque o que é um ponto, não existe barreiras geográficas
E nem da informação. A informação tá aí. Exatamente. A informação tá ali, não importa em qual lugar do Brasil ou do mundo você está. O problema, na verdade, é a língua, que ela se torna uma barreira. Então, como a formação paralela de você ser um UX designer, você também precisa ter a formação ali, pelo menos do inglês, como um suporte, né, que é fundamental. Eu acho que você tocou num ponto muito bom, é uma provocação ótima, é um desafio. Profissionais, assim, qualidade técnica, eu não tenho mais nenhuma. Se eu tinha alguma dúvida, na volta do evento acabaram todas. Assim, Exato. Qualidade técnica a gente tem de sobra, né? Os profissionais aqui estão, assim, super up to date com tudo que tá acontecendo lá fora. O ponto é, poxa, pra gente dar mais um passo, então a gente precisa conseguir falar a língua que eles estão falando. Que é interessante, né? que daí é o ponto assim, o que a gente precisa fazer é melhorar... Estar lá, né? Sim, não era isso que eu ia falar, mas sim, precisa ir, viu? Palestrando, dando workshop. Exato, que daí vem, olha aí, conecta o que eu quero falar. Comunicação, não importa qual tipo de comunicação, precisa se comunicar. Nossa. Isso você fez lembrar, uma das palestras que eu mais gostei no dia lá cheio de palestras, né, foi aquela Talking CEO. McMullen. E uma das coisas que eu achei muito bacanas que ele falou foi assim, poxa, se a gente é focado na experiência do usuário, né, e uma das coisas que a gente faz é entender a situação para conseguir comunicar, né, ali dentro desse contexto, desse cenário, por que a gente falha tanto na hora de entender o cenário e o contexto da liderança ou do CEO, né, da tomada de decisão? E aí a gente falha, ele até brincou, né? A gente chega naquele ponto que a gente fica refém do assim, eu não gosto de azul, né? Não gostei dessa cor, não gosto de verde. E daí pronto, você joga fora todo o seu trabalho e pinta de verde e apresenta de novo. E assim, não, né? Então eu achei muito bacana assim, o que ele falou. Por conta disso, assim, a gente já sabe fazer isso, né? E aí tem todo um peso de comunicação, em português, em inglês, não importa a língua, né? Mas assim, a forma de comunicar e a forma de entender aquilo ali, pensar e aí sim comunicar, né? Eu acho que não é algo novo, né? Assim, que vem sendo falado do quanto a gente precisa conseguir entender e falar a linguagem do negócio, ou seja, UX deixou de ser Pixels. Faz bastante tempo, né? Então, que foi a palestra, aquela outra palestra, né? Que era sobre estratégia, né? Então, eu acho que esse é um ponto que não é novo, mas de fato, como que a gente se incorpora dessa habilidade? Porque demais disciplinas estão migrando para cá. Sim. Ou seja, qual habilidade que nós estamos também incorporando? Além da comunicação, de um storytelling bem formado, né, do próprio negócio, o dado, né, assim, a informação, eu conseguir ter essa leitura do dado, interpretação e, de fato, não esquecendo que o nosso foco qual é? Pessoas, né, a centralidade no cliente. Então, quais habilidades que um ponto que também que eu conversei bastante com algumas pessoas e que também não é algo novo, a gente consegue ter tempo de aprender algo, de aprender a reaprender coisas, de fazer diferente. Então, acho que esse é um ponto também que eu senti que é bem legal de trazer, assim, de como que a gente consegue se provocar de ter tempo para aprender, para reaprender algo, né? E o ponto que, então, a gente pode chegar na conclusão nós não somos vira-latas. Ou melhor... Ou não somos vira-latas. Somos e com orgulho. Porque é verdade. Vira-lata é tudo de bom. Verdade. Cara, vira-lata come qualquer coisa, vive anos. Orgulho, né? É mestiço, ele é uma mistura de várias raças, de várias culturas. Nós somos incríveis, Exato. Isso é maravilhoso. Ser vira-lata não nos coloca abaixo. Esse é o ponto. Ser vira-lata não nos coloca abaixo. Não é uma síndrome de fracassado, de impostor. Não. Né? Vira-lata é só um rótulo, mas é pela nossa mistura cultural, mas o que nos torna numa vantagem enorme, nos coloca numa vantagem enorme em cima de outros profissionais. Únicos, acho que isso é maravilhoso. Tenho Vamos orgulho valorizar. disso, viu? Tenho orgulho disso. Se te chamarem de vira-lata, não vou fazer isso. Muito bom. Gente, eu acho que é isso, esse papo. Não, mas vamos ter orgulho, né? Vamos se jogar, vamos olhar o que a gente tem de melhor e compartilhar, porque eu acho que a gente tá no páreo aí pra estar não só UX Lisbon, mas London, whatever, no mundo inteiro. Eu acho que a gente precisa, exatamente, acho que é muito bom lembrar. O DEX, tem um monte de evento não só Brasil, aí. Mas acho que os nossos amigos aí também, América Latina, temos profissionais incríveis, assim, com essa capacidade de poder compartilhar. A gente temos muitas coisas para compartilhar. Sim. Né? Mas vamos se jogar e entrar no
Não para de Bonito compartilhar. falar isso, vamos se jogar, né? E pra essa época de Copa ainda, ficou forte isso, né? Não, então, como a Renata falou, se jogar mesmo pra vida, pra profissão, entregar tudo que a gente tem. A gente, nessa profissão que a gente fala muito e trabalha muito em prol dos outros, pra melhorar a vida dos outros, e pra isso a gente tem que estar bem, a gente tem que achar que tá bem, que tem repertório pra isso, que tem orgulho pra fazer isso, se orgulhar da profissão que tem, se orgulhar do conhecimento, se orgulhar de ser da onde a gente é, ser quem a gente é, e se jogar. A gente termina então com o tema desse vídeo com Se joga. Isso aí é música, não é? É música de alguém, a gente não pode falar o nome do mundo, mas isso é música. É tema de carnaval, então se joga. Então é isso, muito obrigado pelo momento. Obrigado, Badaró, Andréia. Obrigado por estar aqui. Obrigada a vocês também por virem. É muito legal, sim. Muito legal. E é legal Vamos trazer. combinar os próximos, né? Exato. Próximos Próximos eventos a gente vai estar lá representando quem puder, e sempre que puder a gente vai juntar conteúdo e trazer para vocês aqui no canal. Muito obrigado.